Bom dia a todos os professores, gestores do interior, para a nossa manhã de orientação para o dia D da base do ensino médio, que vai acontecer amanhã. Eu me chamo Antônio e sou coordenador estadual da base no estado. É importante que se diga que os trabalhos da base no estado do Amazonas estão bastante intensos, como todos vêm acompanhando. A base da educação infantil e do ensino fundamental foram homologados no mês de dezembro do ano passado e desde então o MEC, em parceria com as redes estaduais e municipais, estão implementando a construção do currículo alinhado à base. Aqui no Amazonas, particularmente, esse trabalho está bastante adiantado, sobretudo porque, dentro de um trabalho de parceria e regime de colaboração entre Concede e Undime, e assim, um arco de parcerias com as secretarias municipais, garantindo a participação dos educadores nos 62 municípios do estado, nós já avançamos bastante na construção desse currículo, não é? Tanto é que amanhã também nós faremos o lançamento já do documento preliminar do currículo da educação infantil do ensino fundamental, né? Onde ali será apresentado já uma estrutura prévia do currículo, né, da educação infantil e do ensino fundamental para todo o estado. É importante que se diga também que nós conseguimos que todos os prefeitos do estado do Amazonas assinassem o termo de cooperação na construção desse currículo. Isso é fundamental para dar legitimidade e representatividade desse documento da base de educação infantil e do ensino fundamental que está sendo construído, né? Mas vamos falar especificamente sobre a base do ensino médio, que é o tema da nossa transmissão de hoje. Como todos sabem, o documento da base do ensino médio foi entregue ao Conselho Nacional de Educação para análise e aprovação. Neste momento, o MEC organizou um conjunto de audiências públicas em todas as regiões do Brasil. Agora, no dia 10, vai acontecer na região norte, né, na cidade de Belém. E recentemente, o CONSED, que é o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais, ele propôs a todas as redes realizar o dia D como uma oportunidade, mais uma oportunidade dos educadores do Brasil todo, fazerem uma leitura desse documento, fazerem sugestões e críticas também a esse documento, né? Ao final da discussão do dia D, as escolas enviarão um relatório com essas críticas e sugestões e recomendações dos professores. A secretaria vai reunir todo esse material e vamos enviar ao Conselho Nacional de Educação, né, que vai fazer as análises e fazer as devidas ajustes e adequações e inserções ao documento. É importante que se diga que é uma grande oportunidade, né, para os educadores se apropriarem desse documento, fazerem suas críticas, considerando que a BNCC do ensino médio vem passando por muitas avaliações, muitas críticas, mas é fundamental que nós, enquanto educadores, tenhamos todo um cuidado de primeiro fazer a leitura da BNCC, além da Lei 13.415, a Lei do Novo Ensino Médio, que é fundamental, porque a lei ela é o documento normativo que estabelece todos os critérios legais até para implementar as mudanças no ensino médio, e a BNCC do médio está dentro desse contexto, até para nós não corrermos o risco de estarmos concordando com muitas coisas que estão circulando pelas redes sociais que não têm nenhum fundamento legal, nenhum fundamento técnico. Então, para nós não corrermos esse risco, é fundamental que todos os educadores façam a leitura dos documentos. Aí, a partir daí, vamos fazer as nossas críticas e sugestões, mas fundamentado em documentos, não é? Não em fake news, não em mensagens
que não tem o objetivo de acrescentar ou melhorar a educação, né? Nós, como técnicos, temos que ter esse olhar, né, fundamentalmente pautado, né, em fontes seguras, fontes técnicas, tá? Nós já fizemos toda uma mobilização na capital. O dia D vai também acontecer tanto na capital quanto no interior. Serão 4 horas de atividades. As escolas de ensino médio da rede estadual não terão aula, né? Não haverá aula. E assim, isso para oportunizar um momento de estudo, né? Acredito que todos os professores e servidores que atuam no ensino médio já vem fazendo uma leitura desse documento, né? Quem atua no universo do ensino médio deve estar acompanhando todo esse processo, tanto da Lei 13.415 quanto da BNCC do ensino médio, que é uma necessidade nós, enquanto profissionais da área, estarmos fazendo as devidas leituras desses documentos. Então, o dia D será mais uma oportunidade. É claro que todos aqueles que já fizeram essa leitura prévia, já têm uma apropriação, né, com certeza contribuirão muito mais nas discussões, até porque já tem uma noção, um conhecimento do teor da BNCC do ensino médio. Tá? Essa mobilização também, nós fizemos as recomendações para as escolas particulares de todo o estado do Amazonas, através do SINEP, né? Até porque todas as redes precisam fazer essa discussão, considerando que a base ela perpassa todas as redes, né? Inclusive a base, quando ela for homologada, a base do ensino médio, ela vai repercutir em mudanças nos currículos de todas as redes, tanto particulares quanto públicas, né? Então, logicamente, tanto a rede pública quanto particular precisam também participar dessa discussão e contribuir também, né? Quanto mais momentos de reflexão, quanto mais momentos de estudo desse documento, né, melhor, né, melhor para a construção, né, e, e assim o documento ser homologado de uma forma mais participativa, tá? É importante também ressaltar que o papel do gestor no processo de discussão do documento da base do médio, amanhã no dia D, é fundamental, né? Então o gestor precisa estar presente nesse processo, fazendo a condução, né? Fazendo todas as orientações, mediando os debates, as discussões, né? Tendo todo o cuidado na questão do preenchimento do formulário do MEC, né? Ir lá colocar todas as observações. Daqui a pouco a Daquel, que está aqui ao meu lado, ela fará toda uma orientação mais detalhada do roteiro do trabalho de amanhã e dos documentos que já foram disponibilizados a todas as escolas do estado, né? Nós tivemos todo um cuidado de preparar as apresentações de uma forma bastante integrada e numa sequência que vai facilitar essas 4 horas de discussões, né, dentro da escola. Então é fundamental que o gestor esteja ali presente, sobretudo que ele faça uma leitura prévia desse material, juntamente com o pedagogo da escola, para que todas as atividades no espaço escolar aconteçam da melhor forma possível, né? Após as orientações que a Daquel fará, nós retornaremos para abrir, para responder dúvidas, né, que todos os nossos colegas do interior talvez tenham em relação à base do ensino médio, né, ou ao dia D, que vai acontecer amanhã. Então, vou passar agora a palavra à Daquel, que é técnica da gerência do ensino médio, e fará as orientações sobre o nosso material que já foi disponibilizado. Bom dia a todos. Dando prosseguimento à fala do professor Antônio, eu tenho aqui em minhas mãos o material que já foi enviado ontem a todas as coordenadorias. É um roteiro do que a escola tem que executar no dia D da BNCC do ensino médio, tá? Então, vocês receberão, ou já receberam, né, arquivos intitulados, trouxe aqui, um PowerPoint que tem todo o roteiro das atividades, são 5 atividades. O PowerPoint está bem didático, ele tem as lâminas numeradas, atividade 1, atividade 2, 3, 4 e 5.
E o nome do arquivo que foi enviado a você está como apresentação das atividades, ok? Vocês receberão também um arquivo intitulado Orientação à Rede para o dia D da BNCC do Ensino Médio, que traz todo o roteiro de organização para o dia da realização do estudo na escola, ok? E também vocês irão receber mais 5 arquivos intitulados Análise da Proposta da BNCC para o Ensino Médio. Aí o nome do arquivo é Língua Portuguesa. Aí o outro, Análise da Proposta da BNCC para o Ensino Médio, Matemática e suas tecnologias. O outro, Análise da Proposta da BNCC para o Ensino Médio, Linguagem e suas tecnologias. Análise da BNCC para o Ensino Médio, Área de Ciências da Natureza e suas tecnologias. E análise da proposta da BNCC do Ensino Médio, Área de Ciências Humanas, Sociais e Aplicadas. Okay? Então, vamos lá ao roteiro para o dia. A nossa sugestão de organização segue o formato estabelecido pelo CONSED. Então, para o CONSED, são necessárias 4 horas de atividade para realizar as 5 atividades. Okay? A responsabilidade da condução dos trabalhos é o gestor da escola ou alguém que for responsabilizado para tal fim. Como o coordenador da BNCC do Estado já mencionou, o estudo ele deve acontecer em todos os turnos em que a escola oferta o ensino médio. Então, se a escola ofertar o ensino médio nos 3 turnos, o estudo deve ser feito nos 3 turnos, ok? Como dito antes, são 5 atividades para o dia. Né? A atividade 1, que consiste em estar no PowerPoint, numeradinha como atividade 1, é intitulada a BNCC e a nossa escola. Ela tem uma duração prevista para realização num tempo de 40 minutos. O que será feito nessa atividade? O gestor responsável pela condução dos trabalhos irá contextualizar a atividade, né? Projetar o vídeo de abertura. Nós tivemos o cuidado de já inserir o vídeo no próprio PowerPoint, para que a escola não tenha dificuldade no momento dos estudos por falta de internet, não conseguir visualizar o material. Tá? Depois, também, serão tecidas considerações neste mesmo material sobre o novo ensino médio. Aí, como o professor Antônio já mencionou antes, é importante destacar os aspectos da Lei 13.415, porque essa lei ela traz os 3 eixos do novo ensino médio. Depois dessas considerações, haverá novamente no PowerPoint um vídeo contextualizando o novo ensino médio. E depois tem as apresentações do eixo. O primeiro eixo é a BNCC, está no material, né, do PowerPoint que foi enviado às coordenadorias. O eixo 2, que consiste numa breve explicação sobre os itinerários formativos, e o eixo 3 sobre a ampliação da carga horária. Então, a primeira atividade consiste em contextualizar os 3 eixos do novo ensino médio. A atividade 2, ela é uma atividade de reflexão. O PowerPoint traz uma questão a ser lançada aos professores, intitulada Que cidadãos queremos formar na escola? Esta atividade tem a previsão de duração de 30 minutos para sua execução. Tá? A atividade 3 consiste na leitura e na reflexão sobre as 10 competências gerais da BNCC e tem previsão de 40 minutos. A atividade 2 e a atividade 3, elas são idênticas à atividade que foi realizada no dia D da BNCC do ensino fundamental. Então, assim, a escola que já realizou esse estudo em momentos anteriores, como foi previsto no início do ano, ela pode até minimizar o tempo dessas 2 atividades e priorizar um tempo maior para a atividade principal, que é a atividade 4. A atividade 4 consiste na análise da atual proposta da BNCC e tem previsão de duração de 2 horas. O próprio CONSED e MEC tratam como a principal atividade do dia. Por que ela é a principal atividade? Porque ela vai explicar a metodologia e a organização da proposta da BNCC do ensino médio. Vale destacar aqui que o contexto da realização desse dia D é diferente do contexto do dia D do ensino fundamental. No ensino fundamental, a BNCC ela já estava homologada.
A BNCC do MED, ela está em fase de homologação, então é muito importante um estudo atento sobre o documento que ainda está em fase de homologação e audiência pública junto ao Conselho Nacional. Então, o empenho dos professores, como já destacou o professor Antônio, é muito importante nesse dia. Aquilo que o professor sente que falta, ou aquilo que ele julga que é uma habilidade que não é muito necessária, que pode ser substituído por outra. Então, é o momento de dar a sugestão e fazer as análises críticas. Então, como vai ser essa atividade 4? O gestor, o condutor da atividade, vai explicar a metodologia desse estudo, vai dividir o corpo docente em 5 grupos, conforme as áreas do conhecimento e os componentes curriculares previstos na BNCC do ensino médio. Então, será um grupo de professores de língua portuguesa, um grupo de linguagem e suas tecnologias, que envolve os componentes educação física, arte e língua inglesa, um grupo de matemática e suas tecnologias, um grupo de ciências da natureza e suas tecnologias, o que envolve biologia, química e física, e um grupo de ciências humanas e sociais aplicadas, que consiste nos componentes história, geografia, filosofia e sociologia. Esse material que vocês receberam, que eu li no início, aqui intitulado de Análise da Proposta da BNCC, é o formulário do CONSED, que vai ser preenchido por esse grupo de professores em suas respectivas áreas e depois ser postado na consulta pública disponível no portal do CONSED. Então, o que o gestor responsável da escola vai fazer com este material? Receber os 5 arquivos, eles devem ser impressos, distribui por grupo de professores, aí a escola verifica a melhor forma de organizar isso, em salas distintas, por grupo de professores, ou todos reunidos na sala de professores, mas separados por grupos, por área do conhecimento, isso aí fica a critério da escola. Eles vão receber, cada grupo recebe um material impresso, Nós também estamos dando a orientação e encaminhamos também a BNCC, o documento oficial, para que o corpo docente possa comparar o material na íntegra, o material oficial, ao questionário formulado pelo CONSED, okay? Porque eles têm estruturas diferentes. E quando o corpo docente for analisar o documento oficial e o questionário do CONSED, eles vão perceber essa diferença. Então, é necessário estudar o documento oficial também para responder esse questionário. Depois que todo esse questionário for lido, respondido pelos professores em suas respectivas áreas, esse material vai ser entregue ao gestor. Então, o gestor, se ele tiver 3 turnos, ele vai acumular 3 materiais de cada componente. 3 de língua portuguesa, 3 de matemática, 3 de ciência da natureza, 3 de linguagem e 3 de ciências humanas. Ao final de todo o trabalho, o responsável da escola, ele vai pegar todos os documentos preenchidos por área do conhecimento, e preencher o formulário online da consulta pública disponível no portal do CONSED, no endereço www.conced.org.br/conced/dia de ensino médio/consulta pública. Só pode ser preenchido, como diz aqui na orientação, um formulário por escola. Então, por isso que é necessário reunir o material ao longo do dia de estudo e, ao final, preencher apenas um formulário por escola. O prazo estabelecido para o preenchimento desse formulário de consulta pública no portal do CONSED é até o dia 10 de agosto. Okay? O ideal é que, assim que forem finalizados os trabalhos, a escola já providencie a transmissão desses dados via portal CONSED. Além disso, a gerência do ensino médio, por meio do e-mail da BNCC do ensino médio, encaminhou ao gabinete do interior um formulário Google que tem por objetivo coletar os indicadores do dia de estudo. É um formulário bem simples em que cada escola também só pode preencher um formulário, irá indicar a quantidade de professores participantes, quantos professores participaram por área, o tipo de escola,
a modalidade oferecida pela escola. Então, é apenas de levantamento, né, dos indicadores do dia de estudo da BNCC do ensino médio na escola, ok? E esse formulário Google, né, o envio previsto é até dia 6 de agosto. Então, assim, a escola tem que passar duas informações. Uma informação é os formulários por área do conhecimento, né, no portal de consulta pública do Concede, prazo previsto 10 de agosto. Outro é o formulário Google, que é de levantamento de informações da própria secretaria, né, até dia 6 de agosto, ok? A atividade 5, né, que depois de finalizada essa questão dos estudos, né, por área de conhecimento, que é a atividade principal do dia, ela consiste apenas em um relato das impressões sobre o dia D do ensino médio, bem similar ao que foi realizado pelas escolas no dia D do ensino fundamental. A orientação também que foi para o e-mail das coordenadorias regionais é que as escolas registrem, né, o evento, como se trata de uma mobilização nacional, que o evento seja registrado por meio de ata, fotos e vídeos. No formulário Google, deve ser enviada a ata do dia de estudo realizado em cada escola, ok? Então, são essas orientações. Tudo que eu falei aqui, ele está escrito no arquivo intitulado Orientação à Rede para o dia D da BNCC do Ensino Médio. Também qualquer outros esclarecimentos, né, podem ser tirados agora mesmo, no momento da interação, ou pelo e-mail da BNCC. bncc.am@seduc.net. Obrigada. Ok. Quero agradecer aqui a participação da Daquel, que passou aí as orientações referentes a todo o roteiro. Essas orientações já estão em todas as escolas, né? Nossa equipe teve todo um cuidado em preparar um roteiro, um passo a passo para facilitar o trabalho do gestor e do pedagogo na condução desse momento tão importante. Então, só ressaltando aos nossos gestores que esse é um momento bastante importante dentro do processo de discussão da base, né? É importante que o gestor entenda que a escola não pode ficar de fora desse processo de discussão, né? O debate ele é fundamental nesse momento. Como eu falei no início, quanto mais momentos de discussão, de reflexão, de contribuições, melhor, né, o documento se apresenta dentro de um universo de representatividade. Além disso, é uma oportunidade de estudo, né? Esse momento de estudo sobre a questão da base, enquanto um documento que determina, sobretudo, a questão da equidade, a questão da transição entre as etapas, do ponto de vista da educação básica. Nós tivemos um momento no dia 16 de março, como todos sabem, onde o próprio ensino médio participou dessa discussão, considerando que era uma discussão da base da educação infantil e do ensino fundamental, mas a nossa secretaria entendeu que também seria importante que as escolas do médio já participassem desse momento de discussão e de reflexão, né? Com certeza, o dia D de amanhã já é um desdobramento disso, né? Só que agora, especificamente, essa discussão ela se dará em cima do documento da base do ensino médio, né? Então, é uma oportunidade, todos aqueles nossos colegas educadores que têm alguma dúvida sobre a base, né, que tem um ponto de vista referente, uma crítica sobre a base, é o momento de, com os seus pares dentro do espaço escolar, compartilhar, debater, né, e assim dar sua contribuição nesse processo de discussão, né, que é democrático, e o gestor é fundamental nesse processo para garantir a condução desses trabalhos de discussão e que toda essa contribuição da sua escola seja encaminhada ao Concede, né? Então vejo a responsabilidade do nosso gestor e do nosso pedagogo desse processo, né? Não deixe a sua escola ficar de fora desse processo. É fundamental que cada escola garanta a sua participação e a sua contribuição. Agora vamos abrir a perguntas e dúvidas dos municípios referente a dia D de amanhã.
Nós temos alguma dúvida, alguma pergunta? No momento não tem perguntas. Então, eu quero só dizer que essa mobilização do dia D está acontecendo no Brasil todo, né? Para vocês terem uma ideia, essa mobilização ela partiu do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Educação, juntamente com o Ministério da Educação, e tem como objetivo garantir mais uma oportunidade de discussão e leitura do documento da base. Como eu falei inicialmente, já está no Conselho. É importante a leitura, né, do documento para se apropriar. Agora nós temos uma pergunta de Benjamin Constant. A gente vai abrir aqui o vídeo para ouvirmos a participação e a pergunta do nosso colega lá de Benjamin. Vamos lá. Bom, como todos sabem, a partir da Lei 3.415, abriu-se toda uma possibilidade das redes criarem diferentes propostas de matrizes curriculares. Isso é um avanço, sobretudo porque agora as redes elas podem contemplar diferentes demandas da sociedade como um todo, sobretudo para atender as demandas do jovem, né, mas também de outras particularidades, como a educação indígena, né, a educação profissional, e assim um conjunto de universos que as redes do Brasil como um todo já estão estudando para implementar nos próximos anos, né? Particularmente em relação à educação indígena, através da nossa gerência de educação indígena, já está acontecendo um estudo, né, para se pensar uma matriz que atenda à realidade, né, dos jovens do ensino médio, das comunidades indígenas. Claro que essa discussão ela será ampla, sobretudo dentro das comunidades, porque hoje, até dentro da proposta do novo ensino médio, não tem como pensar a construção de propostas de ensino médio com matrizes flexíveis ou itinerários formativos sem a participação coletiva, sem ouvir os estudantes, sem ouvir os educadores, sem ouvir a comunidade, né? Nesse primeiro momento de discussão da base, o que vai ser colocado perante toda a sociedade é a perspectiva, sobretudo, das competências, né, essenciais, que devem contemplar todos os processos formativos, né? Essas competências são as mesmas desde a educação infantil até o ensino médio, sobretudo pautada na necessidade de desenvolver em todos os estudantes da educação básica algumas habilidades essenciais, né, no sentido de preparar esses estudantes, primeiro para entender toda a conjuntura da contemporaneidade e as suas contradições, e a partir daí também ter os seus posicionamentos de forma crítica, né? Quem já leu as 10 competências da base percebe que ali estão contemplados diferentes aspectos da sociedade, sobretudo em relação à igualdade, a igualdade, a igualdade social, a questão do gênero, a questão da tecnologia, a questão de toda a diversidade que envolve o contexto social, né? E essas competências elas estarão contempladas dentro das áreas do conhecimento do ensino médio, sobretudo dentro de cada componente. Então vejam também que a base ela traz essa mudança, né, na forma do próprio professor estar planejando as suas aulas, sempre considerando, né, atender essas competências, sobretudo na questão, como todos têm acompanhado e feito as leituras da base, da lei do novo ensino médio, né, a estrutura do ensino médio ela vem organizada em áreas do conhecimento, né? Então é uma forma diferente agora dos professores se organizarem, né? E aí eu ressalto a necessidade da leitura do documento, porque há muitas informações que fogem do que a própria Lei 3.415 está colocando, né? Inclusive afirmando que vai acabar alguns componentes. Isso não é verdade, nenhum componente
será extinto dentro das matrizes do ensino médio. O que vai acontecer é uma reorganização de alguns componentes em áreas do conhecimento, né? Apresentando uma metodologia onde esses componentes vão trabalhar de forma integrada, de forma não só multidisciplinar, mas também transdisciplinar. É isso que precisa ser entendido. Tá? Agora vamos chamar São Gabriel, né, que também fará uma pergunta aqui para nós respondermos. Quero até parabenizar a professora de São Gabriel e dizer que o caminho é esse. Né? Todos os educadores precisam se apropriar, a escola está de parabéns pela iniciativa de estar fazendo seus estudos prévios. Né? Todas as escolas têm autonomia de realizar os seus momentos de estudo da Lei 3.415, da base do ensino médio. É fundamental que os professores tenham acesso e façam essa discussão no espaço escolar. A escola tem total autonomia e precisa fazer esses momentos, realizar esses momentos de discussão, né? Até para que a escola tenha um entendimento mais consistente e possa também dar suas contribuições, né? Nenhuma escola precisa esperar a secretaria ou o Ministério da Educação realizar momentos de discussão, né? Ela tem total autonomia e há uma necessidade da escola, sim, estudar, né? Estudar dentro do que o contexto do momento e das demandas relacionadas ao ensino médio estão colocando diante da escola. Né? A escola precisa estar atenta a esses processos. Ela não pode perder esses momentos, né? Porque ela precisa se apropriar e se inserir dentro desse processo para ela não ser pega de surpresa depois com as mudanças que virão. Né? É fundamental nós, como educadores, que tratamos com o conhecimento e com a formação, estarmos constantemente buscando a atualização, né? Buscando as notícias, buscando os textos, buscando as fundamentações, né? E as informações que estão aí colocadas, sobretudo já anunciando futuras mudanças no ensino médio, que com certeza vai afetar, vai atingir todos nós educadores no que diz respeito à formação inicial, considerando que após a homologação da base do ensino médio, todas as universidades do Brasil terão 2 anos para adequar seus currículos às mudanças da base, né? Além também da formação continuada, de todas as redes passarão por mudanças e adequações para atender a demanda da base e também, sobretudo e principalmente, a questão dos currículos. Todos os currículos do ensino médio serão, né, adequados ao que a base do ensino médio está colocando aí, né, sobretudo na questão da organização das áreas do conhecimento, as competências e outras mudanças também que estão colocadas lá. Tá? A Daquel também quer fazer algumas considerações importantes sobre esse processo da base, sobretudo na questão das discussões do dia D. A Daquel, com você. Não, quero só acrescentar que nós tivemos o cuidado de enviar todo o material, inclusive os vídeos já anexados no próprio PowerPoint, mas se qualquer problema nos arquivos, a escola ela pode baixar todo o material no portal do Concede. No portal do Concede tem um banner exclusivo para a BNCC do dia D da BNCC do ensino médio. Lá tem todo o material que pode ser baixado e utilizado na escola, caso o material enviado pela gerência do ensino médio sofra algum prejuízo e impeça que os trabalhos sejam realizados. Aí a escola pode ficar tranquila que esse material também tem disponível no portal do Concede. Somente essa observação mesmo. No momento, sem perguntas, infelizmente não foi possível ouvir a participação dos colegas de Iranduba e, no mais, vamos finalizar aqui a nossa participação, agradecer a presença de todos os nossos educadores, gestores, pedagogos que estão nesse momento nos assistindo em prol do dia D de amanhã, que é um momento muito importante. Lembrando que o dia D vai acontecer em todas as escolas do Brasil, né? E temos uma participação aqui de Itacoatiara, então vamos aproveitar para abrir aqui o espaço para Itacoatiara participar, antes de nós finalizarmos a nossa participação. Bom dia aos colegas de Itacoatiara. Então, quero agradecer a participação de todos, né, e reforçar
o empenho para o sucesso do dia D de amanhã, né? E dizer que a Secretaria Estadual de Educação está à disposição, a Gerência do Ensino Médio, como sempre, está de portas abertas a todos, e a Coordenação Estadual da Base, né, no qual eu faço parte juntamente com a Undime, né, estamos sempre empenhados e à disposição para responder as perguntas e atender todas as demandas de vocês, né? Lembrando que cada um de nós temos um papel fundamental nesse processo de construção da educação do nosso Estado, né? E o espaço do debate, da discussão deve sempre existir. Não há como construir uma educação democrática e cidadã sem o debate, sem a discussão, sem os pensamentos contrários, mas sempre buscando o consenso, sempre buscando uma educação cidadã, uma educação crítica, onde todos possam se manifestar, mas, sobretudo, prevalecendo, né, o bom senso e a coletividade. Então, um bom dia a todos e um bom dia D de amanhã. Obrigado.